Olá amigos, meu nome é Marcos Eugênio Lopes, engenheiro agrônomo. Estou aqui para falar com vocês sobre ecologismo, mais especificamente como fui manipulado pelo vírus ecologista. Então, como é que fui manipulado pelo vírus ecologista ou pela ideologia ecologista? Essa é uma pergunta que eu acho que todos nós, sobretudo católicos, mas isso não se restringe apenas aos católicos, mas a todas as pessoas de boa vontade devem se fazer. Como fomos manipulados? Onde fomos manipulados? Eu traria para vocês rapidamente 3 locais, não se restringem a esses locais, mas trarei para vocês 3 locais que infelizmente são celeiro ou são o início de todo o processo de manipulação ideológica. O primeiro, infelizmente, na própria catequese recebida aí durante a preparação para a primeira comunhão, na crisma, os grupos de oração dentro da igreja, dentro das paróquias, nas próprias escolas e depois no ambiente universitário. Obviamente que há outros ambientes em que a manipulação ideológica do ecologismo se dá, por exemplo, na mídia e no ambiente político. Mas vamos nos restringir apenas a esses 3 nesse breve vídeo. No primeiro caso, infelizmente, há uma deturpação, uma transmissão inadequada do conhecimento da palavra das Sagradas Escrituras ao longo do processo de catequese e de formação dentro das paróquias. Essa formação deficitária, já das crianças, na mais tenra idade, gera um enfraquecimento, vamos dizer assim, do sistema imunológico das crianças, que estarão muito mais expostas a isso no ambiente escolar e posteriormente no ambiente universitário. Então os pais, com esse problema, essa deturpação do que é educação e do que é ensino, estão à mercê de ideólogos que fazem com que suas crianças sejam presas fáceis nesse processo. Então, dentro desse cenário, dentro desse caminhar que se inicia muitas vezes por uma formação deficitária nas paróquias, passando pelo ambiente escolar, cada vez mais secularizado, cada vez mais laicista, cada vez mais desconectado de Deus, chegamos ao local de maior intensidade, onde nós verificamos a maior intensidade da doutrinação inadequada, vamos dizer assim, em relação à ecologia, em relação ao que deveria ser uma sã relação do homem com as criaturas. E esse é o principal e é o passo inicial, o principal aspecto que leva à manipulação ideológica, que é justamente essa desconexão que vai sendo feita do homem com Deus, do homem enquanto criatura criada à imagem e semelhança de Deus, mas que possui posição privilegiada, ou seja, Deus criou as coisas do menos perfeito para o mais perfeito, criando o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então isso tem sido desconstruído, tem sido corrompido, e o homem hoje, infelizmente, é visto como quase que um parasita que tem que ser controlado. E aí esse controle é feito por meio de métodos aí totalmente anticatólicos, como métodos contraceptivos e, no limite, o assassinato de crianças, eufemisticamente chamado de aborto. O aborto é algo espontâneo, natural, e aí esse termo agora que está sendo já utilizado como agora interrupção de gravidez. Enfim, diante desse cenário, nós estamos aqui para convocá-los. Eu, como pai de 2 filhas, tenho essa obrigação moral, depois de ter passado por todo esse caminhar de manipulação, de ser parte disso também, porque sou engenheiro agrônomo e depois me especializei, fiz mestrado e doutorado em engenharia ambiental, e tenho essa obrigação de fazer com que de preparar os pais e os jovens também que já estão, por exemplo, em ambiente universitário ou também em ambiente escolar, que eles se preparem, que eles estejam mais atentos e consigam, de alguma forma, se não conseguirem se imunizar, que eles consigam, vamos dizer, responder com o devido remédio a esse vírus ideológico. Então é isso, combatamos esse vírus
e precisamos realmente falar de ecologismo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, viva Cristo Rei!